Eu quero abordar com vocês, se você puder abrir aí em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 16. Esse foi o texto que eu escolhi para falarmos nessa noite. 1 Coríntios 3,16, vocês conhecem esses textos bem conhecidos. Se você já encontrou, eu vou ler, você pode acompanhar sentado como está. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Isso é uma pergunta. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Se vocês pularem umas 2 ou 3 páginas, nós vamos no capítulo 6. Você pode ir até lá comigo, no capítulo 6. O corpo, porém, não é para a imoralidade, a partir do versículo 13. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo. Pai, fala conosco nesta noite. Está tão bom ouvir a Tua voz através de tudo que está acontecendo aqui, das orações, dos cânticos, dos hinos, da comunhão, do partir de experiências, do abraço. Nós te sentimos em todas estas coisas porque o Senhor se faz presente em todas estas coisas. Mas neste momento, Pai, nós gostaríamos de ouvi-lo falando as nossas vidas através da palavra lida, da palavra pregada. Toca-nos, Espírito Santo de Deus, neste momento. Melhora-nos neste momento. Em nome de Jesus. Amém. O pastor me deu a temática para falar sobre depressão. Eu trabalho com isso todos os dias. E quando você se alimenta do mesmo alimento quase todos os dias, ele começa a passar meio que despercebido ao seu gosto, ao seu sabor. Então eu resolvi falar sobre depressão entre os cristãos. Pode ou não pode? Porque nós ainda sofremos muito esse preconceito no meio do povo de Deus. E aí depende de cada religião, de cada denominação, o preconceito é maior, o preconceito é menor. No nosso caso, batistas, nós temos por hábitos sermos mais intelectualizados, ou pelo menos nos consideramos assim muitas vezes. Então, esse preconceito entre os batistas sobre doenças mentais, ele não existe de maneira tão intensa como existe em outras denominações. Talvez justamente pelo fato de nas outras denominações não serem assuntos tão abordados costumeiramente. Eles têm uma ênfase maior em assuntos mais espirituais. Mas o fato é que em nosso meio nós não encontramos tantos preconceitos e tantas barreiras. Mas encontramos.
mais encontramos. É muito comum, por exemplo, pastores não creem em terapias, em psicologia. Eu me recordo que há alguns anos, uns 2 ou 3 anos, eu fui convidado para fazer um retiro de casais. Aliás, um retiro de casais numa cidade aqui do interior de São Paulo. E o tema abordava algumas questões psíquicas. E quando eu cheguei, o pastor veio me cumprimentar e disse assim para mim: você pode falar à vontade, mas eu não acredito em nenhuma dessas bobagens de psicologia. Então vocês percebem que eu fiquei super à vontade. Né? Foi assim delicioso, o convívio foi maravilhoso. Mas fale o que você quiser, Eliseu. Fale o que você achar e o que você quiser. O que eu penso não importa. Eu não acredito, mas a gente fica assim super à vontade com essas recepções. Mas existe o preconceito. Então eu quero trabalhar um pouquinho da questão depressão no nosso meio, pode ou não pode. Crente fica depressivo. Crente fica depressivo. Filho de crente fica depressivo. Esposa de pastor fica depressiva. Pastor fica depressivo. Porque nós temos muito essa ideia de que se a gente tem o Espírito Santo e Ele fala com a gente, algumas doenças não nos atacam, porque o Espírito trabalha a mente da gente, a gente não fica doente. Então, a pergunta está lançada: crente pode ficar depressivo? Crente pode ficar doente? Ou será que é falta de oração? Falta de jejum? Falta de entrega? Falta de fé? Por que o povo pentecostal não fica depressivo e nós ficamos? Porque eles oram mais? Porque eles jejuam mais? Ficam depressivos também. Mas a minha ideia ao trazer esses 2 textos é falar para você que não somente na área da saúde mental, que eu vou abordar um pouco mais, mas como um todo, nós precisamos reparar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e ele merece cuidados especiais. Eu ouço algumas pessoas falando, às vezes, nos corredores da igreja, às vezes na minha própria família, dizendo: quando eu morrer, pode jogar o corpo em qualquer buraco, em qualquer bueiro, em qualquer caçamba por aí, já morri mesmo. Eu não penso assim, não. Não joga meu corpo numa caçamba, tá? Por favor. Por favor, eu volto para te buscar depois. Né? Sabe por quê? Eu quero dizer algo para você que, na verdade, eu sei que o pastor Ricardo fala, mas esse corpo aqui, se jogarem ele na caçamba depois que você morrer, um dia você vai precisar dele. Porque a palavra diz que esse corpo, ele será ressuscitado. E aí, que caçamba vai achar esse corpo seu? Onde Deus vai achar essa bendita caçamba? Esse corpo, nós talvez precisaremos dele. Possivelmente precisaremos dele. Certamente precisaremos dele. Então, ele precisa ser cuidado. E a gente cuida dele como? Vou falar das doenças mentais daqui a pouquinho. Mas deixa eu dar uma passadinha também por aqui. Olha, exercícios físicos vão ajudar você a cuidar desse corpo. Comer adequadamente e comer como alguém controlado vai ajudar esse corpo. Dormir bem ajuda esse corpo. Antigamente nós dizíamos que o importante era você dormir e o sono te sustentar, mesmo que fosse apenas 4 horas por noite. Hoje, nós que trabalhamos com isso, entendemos que não. Não basta apenas ser 4 horas bem dormidas. Nós precisamos de, no mínimo, 7 horas bem dormidas. Ficar bonito, tomar banho, escovar dentes, essas coisas cuidam desse corpo. Passar uma maquiagem, fazer as unhas, essas coisas melhoram esse corpo. Ir ao médico,
Há pessoas que se vangloriam por não ir ao médico. Eu nunca vou em médico. Nossa, é grande coisa. Eu tenho 80 anos, nunca fui no médico. Ai, grande coisa. Você vai para o céu por conta disso. Por isso, dentro dessas questões todas mentais, físicas, talvez nós, povo de Deus, precisássemos repensar alguns comportamentos psicossomáticos, corpo, em nosso meio. E aí, eu quero entrar no assunto da noite, que é depressão. Pode ou não pode um cristão ter problemas na saúde mental? Pode ou não um cristão ter? Enquanto o irmão prepara o vídeo ali, eu quero contar uma história para vocês. Eu tenho um paciente que ele tem bipolaridade. E ele é ministro de música de uma grande igreja aqui em São Paulo. Uma igreja bem pentecostal. E ele achava que aquele efeito da bipolaridade era obra do Espírito Santo. Então, muitas vezes, ele estava ministrando ali para o povo e ele sentia alguns efeitos da medicação, porque ele não tomava medicamento, e ele achava que era o Espírito Santo falando com ele. Até que um dia, o Espírito Santo falou para ele se jogar do púlpito, que o povo ia pegá-lo quando ele estivesse caindo. E ele se jogou, literalmente, sobre as cadeiras. E ninguém segurou ele. E ele quebrou um braço e o nariz. Aí a mãe dele falou: cara, será que isso não é uma doença e não uma ação do Espírito Santo? Foi aí que ele veio para o meu consultório e nós falamos: cara, você tem uma bipolaridade, você precisa de medicação e isso que você está falando não é ação do Espírito, é ação da tua doença. Cristão pode ter problemas com saúde mental? Vamos passar para a gente, irmão? Essa moça, ela define bem depressão. Eu acho que eu não falaria melhor do que ela. A depressão é uma doença como outra qualquer. Não dá em árvore, dá em gente. Em qualquer tipo de gente. Deprimidos disfarçam, tentam enganar que estão bem, porque não querem dar trabalho, porque têm vergonha, se escondem. Deprimidos também riem, conversam, contam piadas. Sabe Deus a que preço, de onde tiram essa força, mas conseguem. Só por fora. Por dentro, a depressão come solta. E a pessoa se rói de angústia, uma aflição que paralisa, que inutiliza. As pessoas não são o que a gente imagina, nem o que a gente espera que sejam. As pessoas são o que conseguem ser. É preciso levantar a capa de preconceito que a gente tem com o suicídio. A ideia de que a pessoa era fraca, molenga, sem fé na vida, sem Deus no coração. Frescura, ingratidão, mimimi. Gente, ele tem tudo. Como é que pode ter depressão? Ai, eu no lugar dele eu ia estar bem feliz. Não, nada disso. Você no lugar dele ia estar bem feliz também. Não importa dinheiro, corpo bonito, boas parcerias, amor. Se fosse assim, depressão também não dava em padres cheios de Deus no coração. Depressão dá em quem está vivo. E ninguém é menos ou pior porque tem depressão. E ninguém está livre de ter um dia. Sofre, entre outras coisas, pela solidão, pela incompreensão, pelos olhares e dedos apontados de quem julga que não entende. As mesmas pessoas piedosas que amparam rapidamente quem tem câncer, jogam para o lado quem tem depressão. O que é a depressão senão um maldito câncer na alma? Só sabe quem passou ou quem teve a coragem de acompanhar de perto. A depressão ela vai tomando conta do seu dia a dia. Dormir é difícil, acordar também é. Uma dor tão infinita que parece que não vai passar. A pessoa se mata para se livrar da dor, porque viver ficou insuportável. A impressão é de que não tem volta, mas tem. Tem terapia, tem medicação. Se esse for o seu caso, procure ajuda, não desista. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto houver esperança, vale a luta.
é isso. Depressão é isso. Então, antes de falar o que é uma depressão com alguns outros detalhes, eu vou falar o que não é depressão. Tristeza não é depressão. Nós temos que começar a separar isso. Hoje eu estou tão depressivo, acordei tão depressivo. Você não sabe o que é uma depressão. Você pode estar triste, estar angustiado, aquele dia não está legal, mas não chega a ser uma depressão, porque depressão é doença. Depressão mata. Depressão tira a qualidade de vida. E não é uma coisa que você está bem de manhã e está mal à noite. Você está mal o tempo todo. Precisa de uma ajuda medicamentosa. Precisa de uma ajuda terapêutica. As duas coisas precisam andar juntos. Há necessidade de uma alteração de comportamentos. Uma pessoa que tem depressão, ela precisa mudar muita coisa, muito sistema na sua própria vida. Por isso, nós precisamos parar de tratar depressão com dipirona, com conselhos dos quais, converse com fulano, converse com ciclano. Olha, eu conheço uma irmã lá na igreja que ela tem um ouvido ótimo, você quer conversar com ela? Posso até conversar com a irmã que tem um ouvido ótimo, mas uma coisa é certa, eu só vou ser ajudado, se meu caso é depressão, eu só vou ser ajudado se eu tiver um acompanhamento de pessoas certas. Agora, o preconceito faz com que a gente fuja disso. Eu tenho alguns pacientes, irmãos, que eles tiram os seus comprimidos de depressão, de bipolaridade, de ansiedade, de pânico das embalagens normais e colocam em embalagens disfarçando. E quando alguém fala, o que você está tomando? Remédio para dor de cabeça. A própria pessoa tem preconceito. Se a própria pessoa tem preconceito, ela adquiriu isso o quê? Numa sociedade doente. Porque se alguém fala assim, eu tenho um câncer, nós, meu Deus, câncer. Mas se alguém fala, eu tenho depressão, aí todo mundo se esconde. Então, depressão não é tristeza. Tristeza passa, tristeza não deixa sequelas. Tristeza é rápido, mas uma depressão não. Depressão mata. Então, se depressão não é tristeza, o que é uma depressão? É uma condição médica. Tem a ver com a química do corpo e não com a espiritualidade. Nós temos neurotransmissores dentro da gente. Quando esses neurotransmissores não executam bem os seus papéis, nós começamos a ter defasagens em nossa química. E isso faz com que nós venhamos a ter alguns aspectos da doença em nós. Então não é uma questão de orar. É uma questão de orar para que a gente esteja bem com Deus. Mas também é uma questão de eu procurar um profissional competente. Aliás, com profissional competente. Gente, tem muito picareta aí fora, como profissionais formados em faculdades muito frágeis, não levaram cursos a sérios. Então, também, quando eu vou procurar um profissional, eu preciso me informar com pessoas que já têm o problema e já passam com profissionais para que eu tenha uma indicação. Não adianta jogar lá no Google e pegar qualquer pessoa. Aliás, hoje nós estamos usando o IA, que é a inteligência artificial, para nos diagnosticar. Então, pessoas sentam no meu sofá e falam, eu tenho depressão. É. Qual delas? Alta. Quem te falou? O Google. Perfeito. Então, para que ir lá? Então, procurar um profissional também competente faz parte. Olha só, depressão não é tudo igual. Nós temos depressão leve, que você resolve aí alterando o comportamento, colocando um exercício durante a sua semana, alterando a sua alimentação, dormindo bem, nem precisa de medicação, às vezes nem precisa de terapia também. Nós temos depressão moderada, que é um pouquinho mais complicada que a leve, mas ainda assim você consegue alterar esse quadro com exercícios, com um bom terapeuta,
não precisa muitas vezes de medicação aqui. Nós temos a alta sem efeitos psicóticos. Aqui já existe a necessidade de medicação, terapia, alteração de comportamento, sono bom, comida boa. E nós temos a alta com efeitos psicóticos. Essa com efeitos psicóticos, você começa a ver a aranha subindo pelas paredes. E você começa a falar que isso está acontecendo e é real, a pessoa vê mesmo. O meu consultório fica ao lado do Campo de Marte, né, bem perto do Campo de Marte, e às vezes eu estou com algum paciente ali no meu sofá e ele fala assim para mim: doutor, esse helicóptero aí está me procurando. Eu falo: cara, então vem mais para cá porque está dando para ver sua cabeça aí. Ele muda de lugar. Ele realmente acha isso. Então, como eu posso falar que depressão é tudo igual? Não é. Para vocês entenderem como funciona, uma pessoa que a gente chama ou classifica como normal, ela flutua desse jeito aí, em torno de uma linha basal. Imaginemos que esse preto seja uma linha basal, uma linha de base dos nossos sentimentos. Uma pessoa normal, ela fica fazendo exatamente esse movimento, mas sempre em torno da linha basal. Sempre em torno da linha basal. Os nossos sentimentos oscilam, por isso que muitas vezes de manhã você sente uma coisa e à noite você sente outra. Ou você dorme bem e acorda mal, porque os nossos sentimentos oscilam. E aí você fala: mas por que oscilam? Porque você é gente. E porque você está vivo. O dia que você morrer, você não vai ter mais oscilação. Viu que legal? Então, se você não quer mais ter oscilações, morra. Mas isso aqui é uma pessoa normal, que a gente classifica como normal. Mas eu quero contar um segredo para vocês. Não vai espalhar isso, mas não tem ninguém normal. Nem eu. Lá na minha ex-igreja eu falava assim para o povo: o único normal aqui sou eu. E algumas irmãzinhas diziam: meu Deus, se ele é o único normal, coitado do resto. Né? Então assim, alguém que a gente acha que tem um bom quadro de neurotransmissores trabalhando direitinho, que poderíamos classificar como normal, trabalha assim. Olha como é uma pessoa com depressão, irmãos. Como é que funciona uma pessoa com depressão? Ela é totalmente fora da curva. Uma pessoa com depressão, ela não flui em torno da linha de base. Ela tem essas depressões. Aliás, a palavra depressão, ela vem justamente de um quadro geográfico, depressão. A pessoa vai lá no fundo. Imagine o dia todo isso. Imagine você acordar e dormir com essas oscilações tão terríveis. Por isso, muitas pessoas se matam. Eles não querem morrer, mas eles querem se livrar dessa dor. A minha esposa está dizendo que falta 5 minutos. Pastor, eu vou usar só mais 5, tá? Promete que você vai me convidar outras vezes por conta disso. Então eu vou trazer aqui para vocês alguns dados que a OMS nos dá. Primeiro delas, mais de 300 milhões de pessoas no mundo têm depressão. 700 mil pessoas cometem suicídio ano no mundo. É uma doença mais presente nas mulheres, de qualquer idade, porém, se acentua mais no fim da adolescência e na vida adulta. Por que mais nas mulheres? Alguém sabe? Chuta. É isso aí. Questões hormonais estão mais presentes. Perfeito. 5,8 ou cerca de 11 milhões de pessoas no Brasil sofrem de depressão, e esse é o maior índice da América Latina. E o Brasil, como gosta de ser melhor em tudo que não presta, é o segundo no mundo em termos depressivos. O Brasil não é segundo e primeiro em nada, a não ser em doença. Por isso, nós precisamos tomar muito cuidado. A depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo. Nós falamos sobre isso, pastor e eu, antes do culto.
Hoje nós temos um avanço enorme de pessoas sendo afastadas do trabalho por conta de depressão. É óbvio que dentro desse número enorme, alguns não têm depressão, são pessoas que estão burlando o sistema, mas a maioria tem. E o primeiro ano da pandemia Covid-19, esse número aumentou em 25%. E a questão da ansiedade aumentou em quase 50%. Por quê? Porque trouxe a morte para pertinho da gente. Nós falávamos de morte parecer algo tão distante. Aí o que a Covid fez? Trouxe a morte para o sofá da casa da gente. E aí a nossa ansiedade subiu. E no grupo de terceira idade, que é o nosso grupo lá no Alma, isso aos 60 anos começa mais para quem mora em países desenvolvidos e aos 65 anos em países desenvolvidos, subdesenvolvidos e desenvolvidos. Então, até a questão da idade tem uma influência nisso. Algumas causas genéticas, ambientais, biológicas e alguns traumas que nós temos pode disparar a nossa questão com a depressão. Alguns grupos de riscos históricos familiares, que a gente chama aí de predisposição genética, pessoas que já têm outras doenças psíquicas, psiquiátricas, pessoas que usam drogas ilícitas e faz muito uso de álcool, pessoas com alta ou baixa estima, muito dependente, autocríticas, pessimistas. Perceba que o comportamento da gente também tem uma questão na questão da depressão. Pessoas com experiências traumáticas na infância, pessoas submetidas a situações de estresse financeiro, conjugal e profissional, pessoas com doenças graves ou crônicas. Só quero voltar no item 5, traumas na infância. Esse é um dos itens que mais criam depressão. Como pode? Porque nós levamos para a vida adulta aquilo que nós sofremos lá na vida infantil. Repito, nós levamos para a vida adulta aquilo que nós tivemos na vida infantil. Para vocês terem uma ideia, muitas pessoas hoje sofrem, sem saber por que sofrem, porque lá na infância tiveram problemas nas suas criações. Nós dizemos hoje que a primeira infância, do 1 aos 5 anos, mais ou menos, deve ser a época onde uma criança deve receber mais investimentos. E quando a gente fala de investimentos, não estamos falando de investimentos financeiros somente. Nós estamos falando de investimentos emocional, acolhimento, proteção, amor, investimento financeiro. Do 1 aos 5 anos, você quer estruturar teu filho? Invista tudo que você puder nele nos primeiros 5 anos. Posso parar de trabalhar, pastor? Seria ideal você, se puder, parar de trabalhar para investir nele nesses 5 primeiros anos. Ou seja, ali está o ninho. E para finalizar, o tratamento de depressão ou de alguma outra doença psíquica requer pelo menos essas 3 questões. Pelo menos. Tem mais umas 2 ou 3 mais, mas essas 3 precisa ter, que é terapias com um profissional competente e cristão. Eu não recomendo nenhum profissional de psiquiatria que não seja cristão. Não recomendo. Porque eu sei que pode fazer um estrago enorme na vida da sua família. Medicação adequada e medicação existem várias, justamente porque uma vai se adequar a você. Então, às vezes, a necessidade de você ir trocando a medicação até que o paciente fale, puxa, essa aqui encaixou direitinho em mim, então fica com essa daí. Nem toda medicação funciona em toda pessoa. Alguns, às vezes, começam a tomar, dá alguns efeitos, para de tomar. Ele diz, eu não tomo porque me faz mal. Não, você não toma porque não quer. Que você poderia ter testado outra e uma se encaixou em você. Como igreja, a medicação é como igreja. Você vai em uma, não gostou, você vai em outra, não gostou, vem no Brás, é aqui. Né? É isso. Aí você não sai mais. Porque você encontrou a igreja correta, que se encaixa em você. Amém? Então, medicação é que nem igreja.
Fiz propaganda de graça, hein, pastor? E exercícios, porque exercícios produzem endorfina, e a endorfina dá prazer. Então, é muito importante essas 3 questões aí no seu tratamento. E para finalizar, irmãos, eu deixei esse slide para o fim, porque quando a gente fala de depressão, esta é a cereja do bolo. Hoje em dia, nós temos um alto índice de suicídio, inclusive no meio cristão e inclusive entre pastores. Justamente porque é preconceito dizer que você tem depressão, é preconceito você chegar no teu púlpito e falar, estou depressivo, esse é o remédio que eu estou tomando. E muitos pastores estão recorrendo ao suicídio, muitos cristãos estão recorrendo ao suicídio. Não estou dizendo que é uma prática aceitável, só estou dizendo que acontece lá fora, sim. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai continuar dizendo que é só os ímpios que têm isso. Não é verdade. Nós temos. O problema é que nós escondemos atrás de uma pretensa espiritualidade. Que Deus abençoe vocês. Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por esse espaço que o Senhor deu para mim hoje à noite. Que todos nós saímos daqui de alguma forma alimentados, alertados, preocupados com as nossas próprias vidas, com as vidas dos nossos familiares, com as vidas dos nossos irmãos. Pai, levante igrejas preocupadas com isso, meu Deus. Por favor, Pai. Levante pastores preocupados com isso, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém. Obrigado, gente.